1 de Samuel, no capítulo 17. 1 de Samuel 17, versículo 43 até ao versículo 47. Eu gostava de partilhar convosco nesta manhã sobre este tema de vencer gigantes. Este é aquele capítulo, 1 de Samuel 17, aquele famoso capítulo que fala do confronto entre David e Golias. De Samuel 17, 43. Deus tem trazido ao meu coração mais lições, mais princípios sobre vencer gigantes. Eu, por isso, estou mesmo pensando num segundo volume deste livro. Eu gostava de partilhar alguns desses princípios que Deus tem trazido ao meu coração depois de escrever este livro. 1 de Samuel 17, 43. Quantos gostam de 1 de Samuel 17? Deste incrível capítulo da vitória contra aquele gigante Golias. Quantos gostam de Golias? Se é uma pergunta assim. Deixa-me eu começar por dizer isto. 1 Samuel 17 tem a força que tem, o impacto que tem, o encorajamento que tem a vitória que tem lá por causa do gigante Golias. Tire de lá o gigante Golias e como é que aquilo fica? Perde a força. Perde ou não? O que nós precisamos na nossa vida é exatamente o que está em 1 Samuel 17. Não é uma vida sem gigantes. Não é uma vida sem problemas, sem desafios e sem provas. O que precisamos é aprender com Davi a vencer os nossos gigantes. Deus não quer diminuir os nossos gigantes ao tamanho em que eles sejam confortáveis para nós. Deus quer aumentar o nosso potencial, a nossa fé e a nossa força no nível em que podemos vencer os gigantes e derrubar os gigantes. Tal como Davi o fez. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Talvez tenhas dito, Deus, eu não quero este problema, Deus, eu não quero uma coisa tão complicada, mas Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Deus quer elevar o teu potencial, Deus quer desenvolver-te e fazer-te crescer ao nível em que tu consegues superar, vencer, ultrapassar e continuar a ir mais além, rumo ao propósito e a tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. 1 Samuel 17, 43 diz assim, disse a Davi, aquele gigante, ele disse a Davi, quando Davi correu para ele, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Mas disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, tirarei a tua cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sabem, um dos problemas dos gigantes é que eles falam. Onde já descobriram que os gigantes falam? Com licença. E falam de uma forma muito ameaçadora. E quando Davi chegou para aquele gigante, ele começou a falar aquelas palavras muito ameaçadoras. Quem és tu? Tu não és nada. Tu não és ninguém. Tu não vais conseguir nada. Vens para aí com paus. Vou dar a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. E sabe, muita gente ficava intimidada, ficava paralisada, cheia de medo, pavor e pânico diante daquilo que o gigante falava.
Este é o problema, é que os gigantes falam, e há gigantes na nossa vida, há situações na nossa vida, há circunstâncias na nossa vida. Elas falam, elas amedrontam, elas ameaçam. Mas o que é impressionante em Davi é que ele não se deixou intimidar pelas palavras do gigante. Ele não deixou-se ficar paralisado. Ele não confiou nas palavras do gigante. Ele falou para o gigante. Ele falou para o gigante. Falou ainda mais alto, falou muito mais, falou com mais ousadia, interrompeu o gigante e falou muito mais do que aquilo que o gigante falou. E falou com mais ousadia, porque ele disse para aquele gigante: não é apenas a tua carne que eu vou dar às aves do céu, é a de todos os filisteus aí. É de todos os filisteus. Toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Eu fico a pensar que a nossa vida não é determinada por aquilo que os gigantes nos falam. A nossa vida é determinada por aquilo que nós temos a coragem de falar. Eu quero que percebas nesta manhã, a tua vida não é determinada por aquilo que os gigantes andam a dizer. A grande questão não é o que é que os gigantes estão a dizer. A grande questão é o que é que estás a dizer. O problema é que há muitas pessoas que começam a falar aquilo que os gigantes falam. Quando Davi chegou ali ao campo de guerra, quando Davi chegou ao arraial de Israel, toda a gente falava o que o gigante falava. As pessoas estavam ali a dizer: o gigante diz isto, o gigante disse aquilo, o gigante disse que nos desfaz, o gigante disse que nos destrói, o gigante está ali a ameaçar, o gigante está a dizer que quem perder vai ser escravo. Toda a gente falava o que o gigante falava. Davi não se deixou levar por essa tendência. Davi disse: não importa aquilo que o gigante fala, o que importa é o que é que Deus fala. O que é que Deus fala? O que é que o Senhor dos Exércitos diz? E contra o Senhor dos Exércitos ninguém pode vencer. E esta foi a confiança de Davi. O que determina o teu futuro e a tua vida não é aquilo que te acontece, é o que é que fazes com aquilo que te acontece. Como é que reages? O que é que vais falar sobre isso? Como é que vais reagir? Como é que vais lidar com isso? Porque há tantas pessoas hoje que vivem num tipo de fatalismo, que pensam: eu sou assim porque aconteceu-me isto, porque foi assim na minha vida, porque eu não tive as oportunidades do outro, porque eu não vim de uma família como a outro. E há tantas pessoas que aceitam ser vítimas dos gigantes. Todo aquele povo de Israel armado, preparado para a guerra, levantados por Deus para vencer, estavam ali feitos vítimas do gigante. Há 40 dias que aquele gigante ameaçava Israel e ninguém ia lá fazer nada. Mas houve alguém que chegou ali e decidiu: nós não somos vítimas, porque se o Senhor dos Exércitos é o nosso Senhor, nós não somos vítimas de gigante. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta é a confiança que a Bíblia nos dá. Tu não és uma vítima das circunstâncias. Tu não és uma vítima dos gigantes. Tu não és uma vítima daquilo que acontece. Tu és mais do que vencedor. Vencedor é tão pouco para classificar o que tu és, que a Bíblia diz que tu és mais do que vencedor. Como vencedor não chega para classificar aquilo que um filho de Deus é e pode ser em Jesus Cristo, o seu Salvador. Deus diz que nós somos mais do que vencedores. A grande questão não é o que está a acontecer ou o que te aconteceu, é o que é que vais fazer. Qual é a tua decisão? Qual é a tua atitude? Porque a tua atitude determina a tua altitude. É a tua atitude que vai determinar aonde é que tu vais chegar. O quão longe e alto tu poderás chegar. E eu gostava de partilhar convosco nesta manhã 3 princípios para vencermos o gigante. 3 princípios simples, práticos, mas que são poderosos para vencermos gigantes. São 3 verdades que precisamos lembrar constantemente na nossa vida. Nós já conhecemos, mas precisamos
continuar a lembrar. Primeiro princípio que eu quero partilhar. A presença dos gigantes não significa a ausência de Deus. A presença do gigante não significa a ausência de Deus. O facto de estarmos a experimentar gigante na nossa vida, um ou mais gigantes, ou problemas, ou dificuldades, situações que nos ultrapassam, que parece que têm proporções enormes, não significa que Deus nos tenha abandonado, que Deus esteja ausente, que Deus esteja distante, que Deus esteja apático, que Deus esteja indiferente, que Deus não ouça. Às vezes ficamos a orar, Deus, eu não quero este gigante, Deus faz alguma coisa em relação a esta situação, e a situação continua, e às vezes pensamos, Deus já não quer saber, Deus já não ouve, Deus esqueceu-se. E eu estou aqui para te lembrar nesta manhã, a presença de um gigante não significa a ausência de Deus. Temos um Deus que não é um Deus ausente. Temos um Deus que não é um Deus distante. Temos um Deus que não ficou no céu. Temos um Deus que não criou o homem apenas para ele ficar cá embaixo e ele lá em cima. E de tal maneira ele é assim. Ele é um Deus que não quer ficar distante, ausente e lá em cima, que ele desceu do céu e veio até à terra. Há muitas pessoas a dizer, se Deus existe, porque é que ele não vem cá abaixo mostrar-nos? Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, foi Deus a vir cá a dizer, eu existo, eu sou assim, eu sou real, eu amo-te, eu estou cá por ti. E a maneira como Jesus viveu foi Deus a mostrar-nos como é que Ele é. Como Ele ama, como Ele cuida, como Ele opera, como Ele trabalha, como Ele se entrega por nós, o que Ele está disposto e pronto a fazer por nós. E não sei se estão lembrados da forma como Deus veio ao mundo. Porque quando os reis e os grandes desta terra fazem viagens e vão para outro lugar, há muita pompa, cerimónia, há muito luxo, há muita despesa naquelas viagens, são sempre viagens do mais elevado luxo. Ficam nos melhores spas, hotéis ou castelos e palácios, mas quando Deus veio à terra, não sei se lembram, Ele entrou num estábulo. Isto diz-nos muito sobre o nosso Deus. Certo? Porque Ele poderia ter ficado num palácio, Ele poderia ter escolhido um templo. Quando Ele nasceu ali, naquele lugar, não foi apenas porque não havia outro lugar, foi porque Deus escolheu aquele lugar. Deus levou José e Maria até aquele lugar. Um lugar que nem para os humanos era o indicado. Porque nós gostamos de pintar isto com muitas luzes no Natal e é glorioso, é glorioso. Mas, irmãos, foi muito difícil para os pais de Jesus, para José e Maria. Pense lá o que é ter o seu primeiro filho, o nosso primeiro filho, ou qualquer outro filho. Nós sempre queremos o melhor lugar para ele nascer, é ou não? Com todos os melhores cuidados e assistência. Qual de nós gostaria que ele nascesse num estábulo? O nosso primeiro filho. Num estábulo, no meio dos animais. Hã? Com aquele cheiro. Foi exatamente o lugar que Deus escolheu. Porquê? Deus estava-nos a dizer assim, eu venho ao mundo, eu venho para te buscar, eu não venho para ficar nas elites, eu não venho para permanecer intocável, eu venho para me identificar com a tua dor, eu venho para me identificar com a miséria humana, eu venho para me identificar com o sofrimento humano, eu venho para redimir a humanidade no seu próprio lugar, nos lugares mais baixos, nos lugares mais profundos, nos lugares de maior adversidade, de maior miséria. Não há miséria mais profunda onde Deus não possa chegar. Nós não temos um Deus distante, nós não temos um Deus indiferente. Nós não temos um Deus que ficou apenas nas elites do poder. Nós temos um Deus que se identificou com as pessoas. Um Deus que se identifica connosco, com a nossa dor, com a nossa miséria, para nos redimir, para nos restaurar e para nos salvar. Ele preferiu morrer do que viver sem ti. Isto é o quanto Ele te ama. Ele não te abandona, Ele não te larga. E o nome que lhe foi dado foi o nome Emmanuel. Significa
Deus é um Deus sempre presente. Ele não é um Deus ausente. A presença do gigante não significa que Deus esteja ausente. Deus não se ausente. Deus não fica de fora. Deus não é distante. O Deus que veio ao mundo, o Deus que deu a vida por ti, é um Deus que não te larga. É um Deus que não te abandona. É um Deus que não te deixa sozinho. Há uma história que ilustra isto de uma forma muito viva. Aqueles 3 amigos de Daniel lá na Babilónia. Aquele imperador, o Nabucodonosor, ele mandou levantar uma estátua e ordenou que todos tinham que se curvar, mas aqueles 3 amigos não se curvaram diante daquela estátua porque eles só se curvavam diante do seu Deus. E eles tiveram que enfrentar o maior gigante do seu tempo, Nabucodonosor, o homem mais poderoso, vencia exércitos, reinos e nações. E quando eles foram chamados à presença de Nabucodonosor, Nabucodonosor disse: se vocês não se curvarem diante da estátua, vocês vão para a fornalha de fogo. E aqueles jovens responderam: olha, ó rei, não precisamos responder-te sobre isso. Nosso Deus é poderoso para nos livrar da tua mão, mas se não nos livrar da tua mão, ficas a saber que não nos curvamos, nós vamos servir a Deus até ao fim. E sabe o que é impressionante nesta história? Deus não os livrou da fornalha, pois não? Deus não os livrou da fornalha. Eles foram mesmo atirados para aquela fornalha, certo? Tantas vezes nós ficamos tão perturbados porque Deus não nos livra de algumas fornalhas. Deus não nos livra de algumas situações. Deus não nos livra de algumas aflições. Deus não nos livra de alguns gigantes. É verdade isso? Aí ficamos a perguntar porquê. Mas já aqueles 3 amigos naquela altura, e ficou escrito na Bíblia para saber, Deus não nos vai livrar de todas as fornalhas, porque isso não é o melhor para nós. Deus está comprometido no melhor para ti. O melhor para ti não é livrar-te de tudo o que tu queres. O melhor para ti é passares por algumas coisas que te vão fortalecer e que te vão equipar para veres a glória e o poder de Deus e para poderes-te levar ao lugar, ao destino, ao propósito, tudo aquilo que Ele tem determinado para ti. Eles foram atirados para aquela fornalha, mas sabe uma coisa? Quem ficou queimado não foi quem entrou na fornalha, foi quem ficou de fora. Quem os atirou para lá é que se queimou. Há muitas pessoas a pensar que boa vida é uma vida fora da fornalha. Fornalha significa aflição, dificuldade, pressão na vida. Há muita gente a pensar que boa vida é estar fora da fornalha. Tenho boa vida, está tudo bem, não tenho muita dificuldade, tenho um bom trabalhinho. Quer dizer uma coisa, boa vida não é estar fora da fornalha. Há muita gente a ficar queimada fora da fornalha. Há muita gente a ser queimada na vida precisamente por causa das facilidades com que teve sempre. Ficam queimados na vida porque nunca se habituaram a lidar com fornalhas e com adversidades. Aqueles 3 foram lançados para a fornalha, mas não se queimaram, porque Deus não ficou de fora. Deus entrou na fornalha com eles. Nabucodonosor olhou para a fornalha e perguntou: mas não foram 3 que pusemos lá dentro? Foram 3, mas eu vejo 4, eu conto 4, e o 4 é semelhante ao filho dos deuses. O próprio Filho de Deus entrou naquela fornalha com os seus amigos. Não é? Centenas de anos antes de ele nascer em Belém, ele entrou na fornalha com os seus amigos, porque a presença das fornalhas, tal como a presença dos gigantes, não significa a ausência de Deus. Deus não é um Deus que fique ausente. Deus não é um Deus que fique de fora. Deus é um Deus que está contigo. Ele entra na batalha contigo. Ele entra na fornalha contigo para garantir a tua vitória e a tua bênção. O segundo princípio que eu gostava de partilhar é que a presença de Deus não implica na ausência dos gigantes. O facto de termos a presença de Deus, isso agora não vai se traduzir numa vida sem gigantes, sem pressões, sem adversidades. Todos nós precisamos de alguma forma entender isto, porque muitas vezes quando experimentamos a presença de Deus de uma forma mais íntima ou mais forte, às vezes um evento especial, um culto especial, em casa, em qualquer lugar, nós temos sempre a presença de Deus, mas há alturas temos mais consciência dessa presença. Experimentamos mais essa presença. E às vezes quando temos momentos desses, experiências dessas, podemos ficar com aquela ideia, não sei se sou só eu, podemos ficar com aquela ideia, já não vou ter gigantes. Deus disse que me amava, Deus abraçou-me de uma forma maravilhosa, eu já não vou ter gigantes, eu já não vou ter problema. Durante tanto tempo eu ficava com esta ideia. Eu tinha aquela ideia, se eu estiver numa conferência especial e um momento incrível com Deus, os problemas vão acabar, vão ficar resolvidos. Vocês sabem?
E eu chegava a estar em conferências e tinha esses momentos especiais com Deus, mas os gigantes continuavam lá. E era aí que eu ficava tão desanimado, mas Deus, como é que é possível? Será que ainda estás comigo? Eu deixava de entender este princípio. A presença de Deus não implica na ausência de gigantes. O facto de experimentarmos mais da presença de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, o facto de crescermos mais nele, isso não vai agora, isso não quer dizer que agora já não vamos ter as lutas, os problemas. Na realidade isto funciona um bocado ao contrário. Quanto mais crescemos em Deus e experimentamos de Deus, maiores vão ser as lutas e os gigantes. Quantos já descobriram isso? Então, mas será que vale a pena? Será que vale a pena, então, continuar a buscar a Deus, crescer em Deus? Vamos ter gigantes maiores? Claro que vale a pena. Porque não podemos deixar de pensar uma coisa. Quanto maior o gigante, maior a vitória. É que a nossa vitória é sempre proporcional ao tamanho do gigante. Sempre. Nós percebemos isto. Alguém que seja um vencedor numa competição internacional, a sua vitória é num nível completamente diferente do que uma prova regional. Aqui, por exemplo, na Marginal. Eu não sei se hoje há alguma prova aí na Marginal, porque isso estava para aí cortado. Um vencedor da prova da Marginal não é a mesma coisa do que um vencedor das Olimpíadas. São coisas completamente diferentes. A prova, a exigência da prova é outra, mas a vitória e o prémio da prova é outro também. Porque a vitória é sempre proporcional ao gigante. É por isso que em vez de lamentares de ter gigantes grandes, dá graças a Deus, porque há uma vitória grande que vem a caminho. Em vez de ficares perplexo e zangado, Deus, como é que tu permites um gigante tão grande na minha vida? Dá graças a Deus, porque Deus está a permitir uma vitória grande na tua vida. E em vez de ficares com ciúmes dos outros, o outro parece que nunca tem um gigante tão grande como o meu, o outro parece que nunca tem... Não, pensa diferente. Ainda bem que eu tenho um gigante maior. Sou eu que vou ter a vitória. Não és tu? Não és tu. Sou eu que vou ter a vitória maior. Em vez de andarmos a dizer, pois, os outros parece que nunca têm os meus problemas, os outros parece que nunca sofrem como eu sou. Sou só eu que às vezes penso assim, ou há aqui mais alguém também? Hã? Parece que o nosso gigante é sempre o maior, né? E às vezes lamentamos por causa disso. Mas para de lamentar e começa a pensar assim, o meu gigante é maior, a minha vitória também vai ser maior. É por isso que Paulo disse a Timóteo, Timóteo, aqueles que quiserem seguir piamente a Jesus vão padecer perseguições. Aqueles que querem seguir Jesus de uma forma mais profunda, mais séria, mais comprometida, ir mais longe de Deus, conhecer Deus, amar a Deus, estar com Deus, esses vão ter provas maiores, lutas maiores, gigantes maiores, faz parte do processo. Repara, quando tu não tinhas Deus, não tinhas a palavra, não tinhas promessas, não tinhas irmãos, não tinhas igreja, a tua capacidade de enfrentar gigantes era muito pequena. Agora tu conheces Deus, conheces a palavra de Deus, o que Deus diz, estás a crescer em Deus. A tua capacidade de enfrentar gigantes é muito maior. Como é que queres ter gigantes menores? Se o teu potencial é maior, logo, o teu gigante tem que ser de acordo com o teu potencial. Esta é outra razão para darmos graças a Deus quando parece que o gigante é grande. Quando parece que o gigante é muito grande, é porque Deus confia que o teu potencial é grande. Dá graças a Deus porque há aí um potencial incrível na tua vida. Para lidares com isso, para enfrentares isso e para superares isso. Quanto mais tu vais crescer, quanto maior é o teu potencial, Deus olha e pensa assim, este já pode aguentar um gigante maior. É que vocês sabem, às vezes nós andamos a tentar livrar-nos de gigante e quando já descobriram que Deus está exatamente a fazer o mesmo. Deus está a querer livrar-se de alguns gigantes. E como é que Deus o faz? Deus procura Davis. Quando Deus quis derrubar Golias, o que é que Deus fez? Deus procurou um Davi. Deus usou um Davi. Quando Deus hoje quer derrubar gigantes, o que é que Deus faz? Deus procura-te a ti. E o que é que acontece se os Davis hoje começarem a dizer Deus, eu não quero gigantes, Deus tira o gigante daqui. Não, mas é precisamente por isso que tu estás aí. Para tirar o gigante daí. Para fazer alguma coisa. Faz alguma coisa em relação a isso. Vai para a frente. Foi por isso que eu te chamei.
É por isso que eu te escolhi. É por isso que eu te estou a levantar. É por isso que Deus te dá poder. É por isso que Deus te dá armadura. É por isso que Deus te dá armas. É por isso que Deus te dá promessas. É por isso que Deus te dá irmãos. É por isso que Deus te dá um propósito incrível. Vês para a frente. A presença de Deus não implica na ausência de gigantes. O terceiro princípio que eu gostava de partilhar convosco é que o que realmente importa não é a ausência dos gigantes. É a presença de Deus. O que realmente importa não é uma vida sem gigantes. Não é não ter gigantes. É ter Deus. O que é realmente importante e decisivo é continuarmos a entender que é ter Deus. Tantas pessoas ainda colocam a sua felicidade nas mãos de gigantes. Sabe como é que é aquele tipo de pessoas que se aparece um gigante, eles não conseguem estar bem, não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, não conseguem orar, não conseguem, está tudo mal, mas depois o gigante vai-se embora, Deus é bom, está tudo bem, mas depois aparece um gigante, não está tudo mal, este mundo, isto está tudo mal, como é que Deus permite? Depois o gigante cai ou desaparece, essas pessoas colocam a felicidade na mão do gigante. A sua felicidade depende do gigante estar ou não estar, vir ou não vir, aparecer ou não aparecer. A nossa felicidade não pode depender dos gigantes. Ela não pode estar nas mãos dos gigantes, senão ela não está em boas mãos. Ela tem que depender de Deus. Foi por isso que Paulo disse lá na sua carta sobre a alegria, carta aos Filipenses, Paulo disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Qual é o segredo para nos alegrarmos sempre? Porque o segredo na vida, irmãos, o segredo na vida da felicidade é mantermos esta alegria, este regozijo. Porque nós alegrarmos de vez em quando, todos nós fazemos isso. Uma festa, uma coisa. Isso. A grande questão na vida é como é que eu mantenho a alegria, como é que eu faço da alegria alguma coisa que é permanente. Regozijai-vos sempre. Este é o desafio. Vou alegrar-me sempre. Mesmo que o choro possa durar uma noite, isso não é para ficar sempre a chorar. A alegria vem pela manhã. O segredo é outra expressão, no Senhor. Não ponhas a tua alegria nos gigantes. Não ponhas a tua alegria na bonança, na ausência dos gigantes, melhor dizendo. Põe a tua alegria no Senhor. Porque se a tua alegria está numa vida sem gigantes, quando eles aparecem, a tua alegria vai-se embora. Se a tua alegria está no Senhor, quando os gigantes aparecem, tu continuas com alegria e continuas com a paz e com a fé necessária para vencer e para superar os gigantes. Porque o que realmente importa na vida não é a ausência dos gigantes. Boa vida não é uma vida sem gigantes. Boa vida é teres Cristo. É teres Deus. É estares firme em Deus. Fazeres dele o centro da tua vida. O centro da tua alegria. O centro da tua força. A fonte da tua vida. Quando Moisés estava no deserto, ele fez uma oração impressionante lá. Moisés podia ter orado por qualquer coisa, mas ele orou: Senhor, não nos faças subir daqui se a tua presença não for connosco. Não nos faças sair daqui se a tua presença não for connosco. Ele podia ter orado por proteção pelos inimigos. Ele podia ter orado por vitória sobre os gigantes. Ele podia ter orado pela terra. Mas a oração de Moisés, repara bem a oração de Moisés: Senhor, o que nós queremos é a tua presença. Porque se nós temos a tua presença, nós temos tudo. Nós não podemos ficar com essa ideia que viver bem, estar bem, depende dos gigantes. Não. Depende de Deus. E eu creio que antes da vitória precisamos passar da preocupação para a adoração. Preocupação é quando ficamos a pensar no gigante, no tamanho do gigante, nas palavras do gigante, nas ameaças do gigante, na força do gigante, nas armas do gigante. Não há nenhum de nós que não fique preocupado a pensar desta maneira. Mas se começarmos a pensar em Deus, no tamanho de Deus, na força de Deus, nas armas de Deus, nas promessas de Deus, no que Deus diz, no que Deus faz, então nós entramos na adoração.
somos consumidos por Ele, absorvidos por Ele, pensamos nele e nós ficamos descansados e ficamos em adoração. Antes da vitória, tu precisas passar da preocupação para a adoração. Deixa de concentrar-te no gigante, no teu problema, no tamanho do problema, no tamanho do gigante. Começa a olhar para o tamanho de Deus e depois tu percebes, afinal o gigante não é assim tão grande. O meu Deus é que é grande. Eu creio que aquilo que fez a grande diferença ali é que Davi era um adorador, enquanto todos os outros só eram guerreiros, Davi era um adorador. E quando o adorador entra em cena, todos falam de quem o gigante é, mas Davi só há uma coisa que está e que enche o seu coração e que está diante dos seus olhos, é quem Deus é. Davi sabe quem Deus é. Vocês vejam, aquele exército, ele percebe de estratégia militar, percebe de guerra, percebe de armas, percebe de gigantes, percebe daquilo tudo, mas Davi percebe de Deus. Davi sabe quem é Deus. Davi está habituado a... Eles começam a dizer, o gigante é grande. E Davi olha, não, você não percebe nada disso. Eu estou habituado a adorar a Deus. Eu estou habituado a salmodiar a Deus. Eu estou habituado a contactar com Deus. Eu sei quem é meu Deus é. E meu Deus é maior do que ele. Aquele gigante não é grande. O meu Deus é grande. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. Eu vou lá e toda a terra vai saber que há Deus. Que Deus é o poderoso. Deus é maior. Deus é grande. Eu estou aqui nesta manhã, ao terminar, eu quero dizer, eu estou aqui para dizer uma coisa. O teu gigante não é grande, o teu problema não é grande, o teu Deus é que é grande. O teu Deus é grande. Para de olhar para o tamanho do gigante. Começa a olhar para o tamanho de Deus. Começa a olhar para o tamanho das... Houve uma coisa. As ameaças do gigante não podem competir com o tamanho das promessas de Deus. A força do gigante não pode competir com a força de Deus. O não do gigante não pode competir com o sim de Deus. Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso. E nós vamos sair daqui nesta manhã em adoração, dizendo, Deus, Tu és grande, Tu és o poderoso. Os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti. É por isso que em Hebreus 12 diz, quando tu estás a correr, quando estás cansado de correr, quando os adversários são tão grandes e tão fortes que tu já estás desanimado, olha firmemente para Jesus. Ele diz, vamos continuar a correr com perseverança. Mas como? Eu estou cansado. Os adversários parecem que são mais fortes. Os adversários são enormes. A luta está tão difícil. Eu já não aguento mais. E o autor de Hebreus, ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para a tua pequena força. Para de olhar para a força do gigante. Olha para a força do teu Deus. Olha para a grandeza do teu Deus. Olha firmemente para Jesus. É Ele quem começou a obra em ti. É Ele quem vai terminar esta obra em ti. É Ele quem vai dar-te a vitória. É Ele que derruba gigantes. Mas tu tens que te mover nele. Tu tens que correr com Ele. Tu tens que correr como Davi. Tu tens que ter fé como Davi. Tu tens que te animar como Davi. Tu precisas ser um adorador como Davi. Tu tens que ter Deus diante dos teus olhos e enchendo o teu coração. E não há gigante que fique de pé diante de alguém assim. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia! Eu gostava de chamar o grupo Louvor ou uma ou duas pessoas. Se for possível. E aquele cântico, grande é o nosso Deus. Se for possível. E nós precisamos lembrar, irmãos, nós precisamos lembrar. Nós não temos um problema grande, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, eu quero dizer ainda uma coisa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema não é o problema. O teu gigante não é o problema, o teu problema não é o problema. O problema é quando tu pensas que o problema é o problema. Então o problema que não é o problema torna-se o problema, não porque é o problema, mas porque continuas a acreditar que ele é o problema. Então tu tens um problema. Simplesmente porque continuas a pensar que ele é um problema, ele é um problema, ele não é um problema. O teu Deus é maior. O teu problema é a maneira como tu pensas. Continuas a pensar que não consegues superar, que esse gigante está aí a limitar a tua vida. Esse gigante não está a limitar a tua vida. O gigante não limitou a vida de Davi. O gigante promoveu a vida de Davi. O
O gigante promoveu a vida de Davi, tirou do anonimato. O tamanho do teu gigante é uma pista do tamanho do teu futuro e daquilo que Deus quer fazer contigo e daquilo que Deus vai fazer contigo. Depois do gigante está lá a terra da promessa e tudo o que Deus quer fazer contigo. Os gigantes estão lá para te promover. Os gigantes estão lá para fazer de ti vencedor. Muda a tua maneira de pensar. E canta nesta manhã: Deus é grande. O meu Deus é grande. Os gigantes que se preparem, os gigantes que tremam, os gigantes que tenham medo, eles que tenham medo, porque o nosso Deus é maior. E toda a terra, esta terra mais uma vez, esta terra vai saber que há Deus no meio do seu povo, que há um Deus poderoso. E são os gigantes mais uma vez que vão provar que Deus é poderoso, são essas lutas da nossa vida. As pessoas vão ver como superaste essas lutas, como superaste esses gigantes, e vão perceber: Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus é grande, Deus é com Ele. Eu quero esse Deus, o impacto do nosso testemunho, o impacto daquilo que Deus vai fazer. Toda a terra vai saber que Deus é Rei, que Deus é o Senhor, que Deus é grande. Deus quer se mover como nunca antes. Deus quer usar-te como nunca antes. Deus quer usar-te para seres um vencedor de gigantes, para ajudar os outros a vencer os seus gigantes, a superarem os seus gigantes. Tu és um vencedor, tu és um conquistador. Agarra a tua identidade em Jesus Cristo, agarra o poder de Deus, agarra as promessas de Deus. Ser um adorador e diz: Deus, eu vou parar de estar sempre a pensar no gigante, parar de me concentrar no gigante, eu vou concentrar-me em Deus, eu vou olhar para o meu Deus, eu vou correr para o meu Deus, eu vou fazer a vontade do meu Deus, porque tudo aquilo que Deus quer, Deus faz e ninguém pode impedir. Deus é maior, Deus é o Todo-Poderoso. Jó, no final da sua vida, ele dizia: eu sei que tu tudo podes e que ninguém pode impedir os teus planos. Jó, ele passou por tudo aquilo e ele ficava naquele dilema: Deus, como é que é possível? Como é que é possível tudo isto? No fim ele sabia: Deus, eu sei que tu podes todas as coisas, tu és maior, tu és o Todo-Poderoso, tu superas todas as coisas e em ti eu sou vencedor. Deus vai fazer isto na tua vida. Eu quero pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam de encorajamento. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Deus vai tocar na tua vida ainda nesta manhã. Deus vai trazer encorajamento, Deus vai trazer fé, Deus vai trazer ânimo. Vamos ministrar uns aos outros, amém? Aleluia, aleluia. Vamos adorá-lo, vamos dizer: Deus, tu és grande, tu és grande, tu és grande. Contigo eu sou vencedor, contigo eu vou superar, contigo eu vou cumprir o teu propósito. O meu futuro é incrível, o teu futuro é um futuro fantástico, um futuro brilhante, um futuro maravilhoso. Aleluia, aleluia.